Olá, bem-vindos! Hoje vamos falar sobre as dimensões da Covid no campo da saúde. Vou receber o psicanalista e psiquiatra Carlos Neumann. Ele foi nosso convidado numa das primeiras lives, quando muito pouco se sabia sobre a Covid. E no final dessa conversa surgiu um pouco aí essa escuta do cuidador, dos profissionais da saúde que estão enfrentando o dia a dia dos hospitais. É em torno disso tudo que a gente vai conversar agora, né? As dimensões da Covid no campo da saúde, tanto da saúde dos pacientes como dos cuidadores desses pacientes. Bem-vindos, boa tarde, Bianca, que alegria tê-la aqui. Todos, desculpa, todos vocês que aqui estão, muito bem-vindos. Mendes, Thay, vamos começar a nossa psicanálise live de hoje. Daiane, Juliana, Literatura e Psicanálise, Luana, Renata Pessoa, todos vocês muito bem-vindos. Rosa Maria, um abraço. Simone, hoje nós vamos receber o psicanalista Carlos Neumann, também psiquiatra. Literatura e psicanálise, isso aí. Ah, que bom que não está travando. Ivana, bem-vinda. Já já o nosso convidado está entrando. Vocês poderão enviar perguntas conforme a conversa vai se desenrolando, né? O Carlos Neumann, além de psicanalista, ele é psiquiatra e ele trabalha num grande hospital que recebe pacientes com Covid, o Hospital Emílio Ribas, que é referência em doenças infecciosas, né, aqui em São Paulo. Monja, bem-vinda. Poli, Maria Bethânia Mendes, um abraço. Olha, os coraçõezinhos, isso é muito bom. Se vocês lembrarem de alguém que tem interesse no tema, ou porque trabalha na saúde, ou é da área da psicanálise, da psicologia, vocês podem encaminhar a live aí nesse aviãozinho, é só clicar. Oi, Evane, bem-vinda. Vocês clicam no aviãozinho e encaminha para a pessoa que pode ter interesse, principalmente se ela estiver online. Quando vocês chegam lá no direct, tem uma bolinha acesa. Silvia, bem-vinda. Vamos falar sobre as dimensões da Covid na área da saúde. Olá, Olá! Ana. Tudo bem? Tudo bom? Estava te esperando lá no Insta, mas não entrava. Aí depois que você me mandou fechar e entrar de novo, deu certo. Ao vivo tem que ter uma emoção, né? Extra. Bom, tá certo. Carlos, bem-vindo. Muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade em colaborar aqui com os nossos encontros, em participar, em agregar bastante. Você está aqui pela segunda vez, é muita generosidade da sua parte. E eu vou, então, resumidamente te apresentar. O Carlos é psicanalista pela Sociedade Brasileira de Psicanálise, é médico psiquiatra e trabalha no Hospital Emílio Ribas, que recebe aí um bom número de pacientes acometidos pela Covid. Me corrija ou complemente alguma coisa. Você tem o seu consultório também, particular, né, de Sim, psiquiatria e de sim, psicanálise, aqui em São Paulo e agora no mundo todo via internet, né, como todos nós. sim. Olha, Ana, em primeiro lugar, muito obrigado. É um prazer muito grande estar aqui novamente com você e com todas as pessoas que estão participando dessa live. Me sinto lisonjeado por estar aqui pela segunda vez. Sim, eu tenho consultório, eu trabalho no Emílio Ribas desde 96, né? Uhum. Trabalho também desde 2014 no Hospital Cruz Azul. Esses Ah, últimos tempos têm sido muito intensos do ponto de vista do trabalho em hospital.
né? Uhum. O trabalho em consultório tem tido todas as dificuldades, como a princípio no início da pandemia se tornou muito difícil, e aos poucos, pelo menos na minha experiência, o que eu tenho tido Uhum. mais, ainda continuo fazendo, é atendimento presencial. Eu acho até porque o atendimento em psiquiatria, a pessoa demanda, tá, Uhum. uma melhor da gente. Eu acho que o atendimento à distância, eu acho que nesse aspecto ele deixa a desejar, em Uhum. função da intimidade, muitas vezes, principalmente as situações de sofrimento maior, demandam. Então, os pacientes têm Sim. vindo para atendimento presencial. No hospital, muito, inclusive. Muito. Uhum. Agora E, você perguntou, propriamente paciente COVID, né? isso. Eu tenho uma limitação para atender paciente COVID em função da faixa etária e algumas Uhum. comorbidades. Então, Uhum. no hospital, principalmente no Hospital Emílio Ribas, eu não tenho estado diretamente vendo os pacientes com COVID. Sim. Por outro lado, eu tenho tido muito contato com os colegas e com os funcionários, né? Uhum. E mesmo os pacientes que têm vindo, porque a questão toda é que, de uma certa maneira, a pandemia puxou muito toda a atenção para os pacientes com COVID, né? Mesmo Uhum. os nossos pacientes, né? Eu tenho ouvido muita história recebendo dos meus pacientes, inclusive muitos casos novos de pessoas que já tiveram a experiência com a COVID. Muitos se contaminaram, muitos Uhum. funcionários do hospital se contaminaram, muitos colegas se contaminaram, tem um colega que ficou, sei lá, mais de 2 meses na UTI, outro que Uhum. quase morreu, e a gente está muito perto Uhum. dessas pessoas, está tendo contato. Então, Uhum. a atividade da gente não é tanto essa coisa da linha de frente, o paciente Sim. internado, porque aí é coisa mais do intensivista e do Uhum. infectologista, né? Uhum. Sim. Mas, assim, e de segunda monta, vamos dizer, a gente já é um profissional que está bem requisitado, porque, de uma certa maneira, muitos pacientes que vinham com seus acompanhamentos já com uma certa estabilidade, a Uhum. situação ficou mais angustiada, mais difícil, em função Uhum. do isolamento, né? Sim. Famílias com criança também, eu atendo muitas crianças, adolescentes, então essa Uhum. ficou uma área muito sofrida, né? Uhum. Mas o que eu tenho percebido é isso, as pessoas têm precisado mais, têm procurado. Quando as pessoas sentem que você está fazendo atendimento presencial, com todos os cuidados, máscara, aquela coisa toda, é o que as Uhum. pessoas querem, né? Uhum. Sim. É, Carlos, as pessoas que já tinham um sofrimento maior, vamos dizer assim, necessariamente esse sofrimento foi aumentado ou você tem recebido pessoas que não estavam observando tanto sofrimento, olhando para algumas Uhum. questões pessoais e de repente isso foi desencadeado a partir do isolamento? Então, eu acho curioso, porque assim, alguns pacientes estavam muito bem, eles Uhum, tiveram, por exemplo, eu vi alguns pacientes que eu nunca tinha visto com uhum, tanta angústia, e foi muito em função do- da da questão do distanciamento social. Então, as pessoas tiveram que ficar em uhum, casa. Outro dia eu falava com uma paciente, eu fiquei tão impressionado, porque eu nunca tinha visto a paciente assim, uhum, sem os cuidados mínimos. Ela estava totalmente com o cabelo desgrenhado, uhum, sem nenhuma maquiagem, ela é toda vaidosa. Eu tomei um uhum, susto quando eu vi. Eu falei com ela, nossa, você mesma que está aí do outro lado. E ela tinha ido para o interior, para a casa dos pais, uhum, e não parecia a mesma pessoa que vinha conversar comigo. Ela uhum, estava de fato muito angustiada, melhorou muito, é uma pessoa muito uhum, ativa, mas a pandemia cortou a atividade, jogou ela para a atividade de home office, e ela uhum, estava lidando isso com muita dificuldade. Em contrapartida,
como eu tenho também muita experiência com crianças e adolescentes autistas, mesmo alguns adultos, Uhum. para esses, o isolamento parece que foi uma maravilha. Tem paciente que me falou, olha, meu grande problema era ir para a escola. Agora, eu não preciso ir para a escola, eu posso fazer online, então tá ótimo, eu não quero outra vida, A né? reclusão deles foi respeitada agora, né? Foi respeitada. Eu tenho uma paciente no hospital que ela, o ano passado, é uma moça muito inteligente. O ano passado, a escola não aceitou todos os atestados que eu dei, que ela tinha Uhum. uma depressão grave, reprovaram a minha paciente. E Uhum. esse ano ela voltou a fazer, a aluna do terceiro ano do ensino médio, esse ano ela voltou a fazer e a escola, ao contrário de reprovar, pelo amor de Deus, fica aí em casa, ele falou isso para todos os alunos, então para ela, foi, poxa, agora eles estão pedindo por uma coisa que eu pedi o ano passado, eles não me deram, né? Então ela está também levando com muita tranquilidade isso. Há, de fato, pessoas que Uhum. o contato cotidiano com os outros, um ambiente Uhum. coletivo de trabalho, a escola, são motivos de grande sofrimento. Então, a Uhum. reclusão acaba sendo uma coisa operacional. Agora, Uhum. também acho que a gente está num determinado momento que muitas pessoas que se adaptaram a ficar em casa, aceitaram a questão do isolamento, a necessidade, Uhum. depois de 5, 6 meses, as pessoas falam, eu não aguento mais, eu quero voltar para o escritório, eu quero sair, Uhum. está difícil, né? Uhum. Então, eu acho que depende muito de caso a caso, de Uhum. paciente a paciente. Alguns, de fato, tendo ficado um longo tempo em casa, a gente percebe que eles caminharam para trás, né? Uhum. Uhum. E a questão, eu acho que assim, nós que estamos trabalhando, né, a gente sabe muito bem o que é Uhum. a gente se sentir útil, né? Sim. Principalmente a gente que trabalha com pessoas. E Uhum. uma coisa que é, vamos dizer, despersonalizante é isso. A pessoa, de repente, não está trabalhando, algumas vivendo crise social em função disso, e Uhum. outras trabalhando num nível em que elas não estão se sentindo muito à vontade, porque o trabalho delas demanda o contato, Uhum. né? Demanda Uhum. diretamente Sim. o contato. Sim. E eu acho que o contato é a chave das coisas, até para a gente poder lidar com isso, porque se a gente pode, em situações extremas, ajudar as pessoas, é porque a gente estabelece uma questão de contato que possível, né? Uns Sim. remotamente, outros presencialmente, e isso é a chave para lidar com as situações. Sim, historicamente o contato na nossa área sempre foi visto como, vamos dizer, um bom sinal ou um bom indicador de saúde mental, né? Sim, sim. O paciente precisa sentir que você está disponível para ele, e o contato, uma situação de intimidade, de proximidade, traz isso. Mesmo um Uhum, paciente que está muito sofrido, ele uhum. chega muitas vezes na instituição, quando a instituição, né, ou mesmo o Sim, consultório, com a fantasia de que ele não vai ser atendido, ele não vai ser compreendido, ele vai ser negligenciado, e na medida em que ele é ouvido, né, uhum, e a gente de alguma maneira sinaliza, olha, a gente está junto, vamos ver o que a gente pode fazer. Então a uhum. circunstância muda bastante. Olha, que interessante. Em relação aos seus colegas, aos profissionais, outros, além dos médicos que estão no hospital. Hum, Na outra hum, live, a gente começou a falar sobre isso, que eles estão hum, enfrentando, e eu lembro que você ressaltou a importância e um papel assim fundamental que os auxiliares de enfermagem estão hum. Sim, oferecendo nesse momento, né? E sim, muitos desses já adoeceram. Eu fiquei pensando, quem tem um papel também muito importante, que não está diretamente na área da saúde, mas tem ali, enfim, um papel fundamental, são os coveiros também. Eu fico sim, lembrando daquelas cenas lá de Manaus, aquelas valas, que as sim, famílias não podiam se aproximar porque tinha um perigo grande,
Mas os coveiros estavam lá, pegando naquilo tudo, protegidos, mas a gente não sabe até que ponto. Será que É, eram bem higienizadas essas roupas? Eram olha, descartáveis? nessa altura do campeonato, o que a gente pode dizer é o seguinte: muita Uhum, gente, de fato, muitos de nós, né, esses uhum, profissionais, sobretudo, se expuseram muito, mas há uhum, aspectos, vamos dizer, que tem a ver com a seleção natural, com aspectos de imunidade, como tem se falado do uhum, celular, coisas que não aparecem necessariamente nas reações para detectar a soropositividade, e que uhum, algumas pessoas enfrentaram todo o grau de exposição, né? uhum, Cônjuges, inclusive, que tiveram do lado do esposo ou da esposa, que estavam infectadas e não se uhum. infectaram. Entre Olha, esses profissionais, muitos sobreviveram, não tiveram, ou que tiveram, uhum, tiveram formas brandas. Agora, há situações dramáticas, por exemplo, um administrador, que também é uma pessoa no hospital, é muito importante o sim. atendente ele realmente ajuda muito a gente, quem segura as enfermarias, Uhum. a rotina do hospital são os atendentes de enfermagem. Eu dei o endereço aqui da live para vários para assistir, para escutarem Que isso, né? legal. Entender o quanto eles são importantes. Mas Sim. também as pessoas que administram o hospital, cuidam do Uhum, fluxo, são muito importantes. E eu trabalho uhum, com um dos administradores, ele teve a infelicidade de perder a mãe nesse período, hum, e ele passou um dia inteiro envolvido com essa coisa de ir no cemitério para fazer, enfim, para cremar o corpo da mãe, e ele desenvolveu um quadro pulmonar super sério. Ele não é positivo para a Covid, mas quem viu uhum, falou: olha, o tipo de quadro parece muito relacionado, porque envolve embolia, né? uhum, E a gente sabe que o bicho causa isso, né? uhum, Então tem isso. Então eu acho que às vezes você tem as pessoas que ficaram numa situação de ter uma superexposição a aerosol, essas coisas, a um meio muito infectado, muito e uhum, pessoas por outro lado que vamos dizer que têm longo convívio com isso e estão ali firme e uhum, fortes. Aliás, eu acho que é um momento curioso porque muitos de nós que não pegamos nada, uhum. né? Sim. Não temos nem positivos, a gente pode Uhum, desenvolver a fantasia de que a gente é meio que uma espécie de super-homem e já passou o período difícil, então a coisa é meio onipotente, então não vai ser, agora uhum, eu não peguei, eu não vou pegar mais. E eu acho uhum. que aí a gente não sabe, nós estamos numa área ainda de tanta coisa nebulosa, né? Sim, sim, A melhor coisa é sempre a cautela e a humildade, porque a sim. gente está lidando com como a gente lida no dia a dia com coisas assim que a gente de uma certa maneira intui como fazer e boa parte segue desconhecida, né? Uhum, sim, É um aspecto que todo psicanalista está ciente disso, que a gente sim. lida o tempo inteiro com coisas desconhecidas. A gente Então, pega olha, algumas pontinhas, fala. assim, tem a Bianca e a Ivana aqui. Primeiro ressaltando que também o pessoal de limpeza que trabalha no hospital, que Sim, segura aí uma barra e tanto, sim, um serviço importante, né? é. É. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho a prática de, no serviço que eu trabalho, também me dedicar ao atendimento de funcionários, né? Uhum, Eu acho que as pessoas não têm a noção do que existe por trás daquele sorriso da pessoa que recebe o paciente, no hospital, nas mais diversas situações, mesmo a pessoa da limpeza, e a gente vai escutar a história dessas pessoas, são dramas pessoais muito grandes, a gente percebe sim. muito sofrimento. E eu acho que essa é uma coisa que ficou, faltou eu falar na outra live. Eu Uhum, acho que assim a gente tem que se dedicar muito a cuidar dessas pessoas, a sim, ajudá-las, sim. porque elas são pessoas. A gente, pelo fato a gente, digamos, estar em cima da a gente ter uma formação universitária, a gente ter certos privilégios nos locais que a gente trabalha,
A Uhum. gente tem que ter noção que algumas pessoas que levam 2, 3 horas para chegar no serviço, deixando Sim, em casa todo tipo de dificuldade, e tem um sim, sorriso, né? Por trás sim. daquele sorriso tem muita dor, E né? outra E eu acho coisa, que as instituições têm que pensar em cuidar bem dessas pessoas, pois sabe? é. Acolher. E hoje existe tão pouco, né? Antigamente, lá, algumas décadas atrás, as indústrias tinham um setor com psicólogos, psiquiatras para cuidar dos funcionários. Hoje não, é um RH que só cuida de gestão, de procedimentos, cuida de papel, enfim, do contrato de trabalho. Isso se perdeu, não só no hospital, mas em outras organizações, né? Locais que têm a noção, né, de que o funcionário, quando ele é acolhido e ele é apoiado, ele se recupera mais rapidamente e até Uhum, volta para o serviço mais rapidamente, né? Mas, uhum. infelizmente, a gente está num contexto, muitas vezes, que se vê o funcionário que adoece como alguém que não quer trabalhar, alguém que está fazendo corpo mole, e não é nada disso, boa parte das vezes. Exatamente, exatamente. A pressão, né? Tudo é resultado, resultado, e a pessoa some no meio disso, ela não é vista, né? Exatamente. A gente eles estão no lugar dos invisíveis, né? Essa pandemia revelou tantos invisíveis e esses invisíveis às vezes trabalham do nosso lado. Sim, E a empresa, eu digo isso mesmo, hospital público, sabe? Em que deveria haver essa preocupação maior com o funcionário, sim. né? A gente às vezes que se preocupa é como se a gente quisesse estar fazendo, né? A gente parece ser incômodo colocar essa questão, É, né? é, exato. É, eu lembrei de uma coisa que há poucos anos atrás, na São Paulo Fashion Week, um modelo morreu na Uhum. passarela. Ele teve um, sei lá, vou chamar aqui de mal súbito e você me corrige. E Uhum. ele caiu e morreu durante o desfile. Qual foi a reação? Só teve uma pessoa que reagiu, todos os demais retira e continua o show. Isso Uhum. para mim foi uma coisa chocante, que inclusive depois eu vi que foi explorado num congresso, explorado assim, debatido, pensado num congresso de psicanálise que teve logo depois em Minas Gerais, né? Uma coisa de uma indiferença brutal e, enfim, aí é outro tema, da outra live, né, Carlos? Porque eu acho que isso faz eco com o que a gente está vendo Uhum, relacionado à violência com populações que são tão mais fragilizadas, né? Que também tem a ver uhum, com isso que você tá falando. Tipo, olha, uhum, tira daí, vamos seguir. Quer dizer, você vê às vezes um caso como a gente está vendo, né, de violência uhum, policial, segregação racial, pune, você afasta o profissional, aí você tem um uhum, interlúdio, dali a pouco você vem uma outra agressão, uma outra uhum. morte, um outro abuso. Então, bem na linha de que, veja, o que não está resolvido, volta, né? Não volta? Sim, sim. Como é também no inconsciente, né? Exatamente, exatamente, Individualmente, o que que volta? O que que exatamente. leva as pessoas para o divã, né? É algo Exato, que o famoso estranho, né? Que não se deixa ser esquecido. exato. Olha, tem várias perguntas. Silvia, eu já agradeci aqui a sua participação, o envolvimento na divulgação da live. Acho que foi um pouquinho antes de você entrar. É, ela está falando aqui, São Raimundo Nonato, no Piauí, é uma cidade pequena, ela tiveram 8 óbitos, entre eles 2 profissionais da enfermagem, e que isso abalou a comunidade da saúde como um todo, muito, inclusive uma moça bem jovem, eu acompanhei isso. Sim, sim. Aí, você quer falar? No Emílio Ribas faleceu uma colega que não deveria estar trabalhando com mais de Hum, 60 anos. E também uma atendente de enfermagem, também com 68 anos, que não deveria estar trabalhando, né? Porque elas estavam lá.
É uma boa questão, né? Então, agora Uhum. é interessante, anos atrás, um psicanalista já falecido me chamou até a atenção a Uhum. esse nome que é tão comum, nonato, né? É, Tem muito no Piauí, né? sim, sim. Nonato quer dizer não nascido. É interessante que tantas pessoas têm um nome que diz que elas não são nascidas. Eu acho que dentro das circunstâncias da nossa sociedade é mais assim, é como até o nome diz a pessoa, você não deveria ter nascido. Não Né? Uma é? vez conversando isso com um piauiense, ele falou, olha, meu chamo Nonato, mas eu nasci. Né? Mas o nome já meio fala, você não devia ter nascido, é não nato, de alguma maneira não nasceu É. para São os assumir função. invisíveis, né? Aí, São invisíveis, exato. né? E sobre esse tema, isso que você captou aí, o Ciampa fez um trabalho belíssimo sobre o Severino e a Severina, né, do João Cabral de Melo Neto. Ele discorre sobre a identidade a partir do nome, esses nomes que se repetem, tão comuns no Nordeste, inclusive, e tudo isso. Isso, isso. Bom, tem duas colegas aqui Uhum, perguntando como é que quais os cuidados que você está tomando. Você comentou da máscara no seu consultório, agora no retorno, mas ela uhum. fala assim, e o ar-condicionado que circula ali e tal? Então, eu acho assim, agora aqui em São Paulo, felizmente a gente está num período que refrescou, a gente não está sentindo muita falta do ar-condicionado, né? Basicamente, Uhum, eu tenho trabalhado no hospital, eu trabalho em salas espaçosas e que dá para uhum, abrir a janela e ter ventilação. Já houve uhum, situação que eu tive uhum, que ligar o ar-condicionado, porque não dava para ficar na sala sem uhum, ar-condicionado, mas ligou com a janela e a porta muitas vezes aberta. Uma outra uhum, coisa que eu me adaptei a fazer, que eu jamais fiz todos uhum, esses anos, que sempre a questão da intimidade é tão importante para a gente, mas é uma coisa até que os pacientes entenderam em algumas uhum, circunstâncias, principalmente com criança na sala, que tem que uhum, atender com a porta aberta, para o ar uhum, circular e tudo mais. Mas a gente que é profissional tem que usar a máscara cirúrgica, que protege uhum, melhor. Uma das coisas defeituosas, né? Tá quase todo mundo usando máscara de pano. É uma questão de uhum. custo mesmo. Durante muito tempo nem a gente Travou um pouquinho, mas já deve voltar. Pronto, voltou. encontrando a máscara. A OMS, para quem tem mais de 60, recomendou que usasse a máscara cirúrgica. Então, usando Uhum, a máscara cirúrgica, não vou dizer que não há risco. Todas essas questões, todas essas medidas que a gente toma, de uma certa maneira, elas nos protegem, mas é como se elas colocassem um filtro mais rigoroso. Evidentemente que não há uma proteção completa, mas quanto melhor o filtro, talvez o filtro garante que a gente vai uhum, tendo muito aos pouquinhos o contato com esse bichinho perigoso, né? uhum, De uma uhum, certa maneira, a gente vai criando algum tipo de imunidade em função disso. Então, uhum, é o meio mais efetivo que a gente tem, o isolamento social, as cadeiras ficarem distantes. Tem a questão que o uhum. paciente entra na sala, senta, ele, por necessidade, ele começa a puxar a cadeira, na instituição, ele começa a puxar a cadeira para perto da mesa onde você está. Tem que manter a cadeira lá longe, né? E tem que brincar, olha, a cadeira tem que ficar aí, né? A gente tem que também, o humor é uma coisa muito importante, né? Sim. Agora, houve situações, até uma vez que eu atendi um colega, né? Um colega que trabalha no Uhum. pronto-socorro do hospital, e ele ficou tão grato com a assistência que ele fez questão de me dar a mão, né? Então, agora acho que no momento em que laceou um pouco a questão estão dizendo É. na televisão que o platô está abaixando, tem acontecido isso, as pessoas vêm dar a mão. Falam, não, eu vou dar a mão mesmo. Você dá a mão, depois você lava bem, né? Então, eu acho que os cuidados são Exatamente. esses, né, que a gente tem que Sim, ter. sim. Olha, tem aqui, acho que já a terceira pergunta, Carlos, Hum, na ausência dos rituais do funeral, né, o velório, como é que hum. fica esse luto? O que é que você tem visto aí na elaboração do luto? Quanto isso pode ser um complicador?
Não, eu acho que esse é um complicador assim muito grande no momento que as pessoas estão muito doloridas e a gente vê frequentemente a queixa que elas apresentam, puxa, não pude nem ver pela última vez, não pude me Uhum, despedir. Agora, eu acho que uma coisa a ser tudo bem, isso está acontecendo, né? uhum, Um uhum, aspecto trágico, mas a gente que trabalha, ou mesmo a gente por experiência própria, que já perdeu entes queridos. Na minha geração, uhum, é frequente os colegas ou perderam a mãe, ou perderam o pai, ou já perderam os dois, né? uhum, uhum. Então, a gente sabe que o morto ele vai continuar dentro da gente. Sim. Quer dizer, enquanto a gente estiver vivo, a saudade, a lembrança, Uhum, a importância daquela pessoa, ela está dentro da gente o tempo inteiro. Né? uhum, Eu vejo, por exemplo, muitas vezes eu sonho com meus pais, muito uhum, frequentemente. Meu pai eu perdi em 87, mas é uhum. muito bom sonhar com ele. Então, quase todo dia eu penso nele. Você requer Então, um trabalho de elaboração muito longo, né? exatamente. Tá com a gente, acompanha a gente. Não é naquele Uhum, filme, aquele desenho Viva, aquele desenho que mostra que, que é a festa dos mortos no México, né? hum, Uma coisa muito bonita é os mortos que desaparecem são aqueles que o familiar não tem no altar e não acende uma vela para ele no dia dos mortos. Porque enquanto uhum. alguém tiver a foto daquela pessoa e acender uma vela para ela no dia dos mortos, ela vai estar sempre viva, Sim, né? sim, sim, sem dúvida. Na memória, né? Ali ocupando um lugar na nossa vida. Exatamente. A gente, enquanto sociedade, enquanto civilização, nós já tivemos pessoas que contribuíram muito para o progresso da humanidade, seja na área da arte, da ciência e da Sim. política. E essas pessoas estão vivas na medida em que a gente sempre vai lembrar da contribuição delas, né? E Não. tanto mais em um momento em que elas estão fazendo mais falta, né? Uhum, sim. E nós estamos falando aqui de afetos próximos, acho que mexeu com as nossas lembranças, mas eu vou quebrar um pouco com o humor. Uhum. Não é à toa, né, que os fãs do Elvis Presley insistem em repetir: Elvis não morreu. E de algum Exato. modo ele não morreu mesmo, né, para essas pessoas que, né, como, enfim, é, essa pandemia, ela chacoalhou uma série de questões, né, Uhum. coletivas, individuais, comportamentos. Aqui nós, por exemplo, os atendimentos à distância que tem acontecido, a máscara, né? Para muita gente, eu imagino que vai ficar por algum tempo depois da Covid. A gente não sabe ainda ao certo como é que vai ser isso, né? Uhum, Qual a proporção de retirada desse bicho, qual a proporção de uhum. proteção que essas vacinas todas que estão sendo pesquisadas aí, testadas a toque de caixa, vão Sim. trazer de qualquer maneira, não é? Fomos Uhum, nós que criamos isso. Quer dizer, uhum. a pandemia está num contexto global de devastação ambiental. A pandemia é um resultado direto, né, da devastação ambiental. Então, a gente está arriscado a ter outras pandemias, né? Porque o bicho estava lá quietinho no santuário dele. Nós que Uhum, fomos até lá buscar e violar isto, uhum. né? Essas queimadas de floresta, tudo isso Uhum. significa uma agressão e Sim, trazer a sim. possibilidade de outras pandemias. Né? Outro dia eu conversava com um colega de Natal, justamente, lá no Emílio Ribas, e Uhum, ele falava, olha, de fato, nós, a gente sabe, a gente sempre conversa isso, nós fomos buscar o calazar, por exemplo, né? uhum, Ali, na parte da cidade, a gente invadiu a mata
E a gente Uhum. trouxe o Palazar para dentro Sim, da cidade. Então a gente está fazendo isso. E o pior, repetindo os erros. Quando você não elabora, você repete. Né? sim, Então, nós, enquanto sociedade, enquanto civilização, estamos repetindo sim. coisas E tem a que a gente. prepotência também, né? De não, eu posso, imagina, vamos dar um jeito e por aí vai, como a negação, os barzinhos do Itaim, um bairro que tem Sim. muitos bares e restaurantes em São Paulo, estão lá como se estivessem em outro planeta. E de uma certa forma eu acredito que estão, estão Então, sim, não, alienados. entra também muito a onipotência dos jovens, né? Eles falam, não, nós não vamos pegar isso, a gente é jovem, não vamos pegar Olha, isso. não é só jovem, não, viu, Carlos, que está Sim, aí nos barzinhos e muitos deles sim, sem máscaras, sim, sim. não é? Do tipo, tem muita gente que está entendendo essa retomada gradual com assim, voltou tudo como era antes, e vamos lá, e sai, e volta e meia você vê alguém sem máscara na rua. Sim. Não é? Pessoas, É, outro dia eu precisei ir ao shopping para ver um problema no celular e eu vi que os restaurantes dos shoppings estão lotados e ninguém come de máscara. Ninguém estava de máscara conversando, como se sim, nada tivesse acontecendo. sim, sim. E Mas aí, fala, pode falar. não, eu digo, e o oposto tem nos hospitais, né? É o contato ali é intenso em pessoas com variados graus de sofrimento e acometimento, que os Sim, profissionais da saúde vê aquilo que essas pessoas que estão aí tentando voltar ao que era antes estão negando. é. Eu acho que há um risco muito grande em relação à Covid, que é assim, que como é uma doença sistêmica, não é? Quando terminar, né, essa fase talvez de expansão epidêmica e Uhum, tudo mais, a gente vai lidar com os pacientes que vão sair da pandemia carregando um problema de saúde em função de, uhum, dos efeitos sistêmicos, né? Na minha área é muito comum os problemas de natureza neuropsiquiátricos, né? E eu falo isso de uhum, cadeira porque, assim, lá no Emílio, eu ainda tenho pacientes, né, que foram crianças no período uhum, da meningite, né, e que estão lá, uhum, transtornos variados. O HIV/AIDS também é um tipo de vírus que é muito agressor do sistema nervoso central, uhum, uhum, e o Covid também, né? O Covid vai trazer uma questão de pessoas com afecções que estão ali presentes, apesar, digamos, da epidemia em algum momento ter ido embora ou ter se atenuado. ficam Né? as sequelas, né? Fica uma, sim, Uhum, sim, ok. esse é um aspecto. Alguma pergunta, pessoal, que pode ter passado aqui que eu não vi? Você tem alguma questão especial, Carlos, que você gostaria de ressaltar? Eu acho assim, eu vou voltar um ponto. Ontem eu estava assistindo um especial na Cultura que fazia uma releitura do Grande Sertão Veredas. Então, Hum, estava diante dos dois personagens-chave, do Riobaldo e de Adorim, né? uhum, Um sim, dos dramas, o drama muito presente na obra toda, que foi muito explorado ontem na apresentação, é o desconforto do Riobaldo. O Riobaldo sabia que estava correndo um risco muito grande, tinha escolhido a vida de virar jagunço, tinha como uhum, seu companheiro de Adorim, pelo uhum, qual tinha uma atração muito grande. De Adorim, assim, fenotipicamente parecia um homem, um rapaz, sim, como ele, Teobaldo. Né? uhum, Então, eu acho que a gente, muitas vezes na vida, a gente vive situações assim, e praticamente em psicanálise também. Uma coisa é o que a gente está vendo, outra coisa é o que a gente está
sentindo, né? Às vezes o que a gente está sentindo, ela não corrobora com o que a gente está vendo, né? Uhum. Então, no contexto que a gente está vivendo, se a gente fala em questões emocionais, isso é muito intenso, porque às vezes o paciente te conta uma história e você está sentindo uma coisa completamente diferente do que ele está te falando. Isso significa, talvez, que haja uma dimensão ali psíquica que ele não está descortinando e que você intui de alguma maneira. Mas a Uhum. gente está falando de aspectos que a gente está vivendo como coletividade, em que a gente já sente algumas coisas, Uhum. apesar de a gente percebe que existe um discurso comum, então agora, não sei o quê, a vacina, o platô que está descendo e tal, e a gente está vivendo e sentindo um desconforto muito grande. As pessoas, a vacina vai resolver tudo, etc. Então o ser humano ele vem de experiências em que já passou por tragédias e Sim. que às vezes dá a impressão que você, com uma coisa, você vai corrigir tudo. Então, por exemplo, se fez a paz depois da Segunda Guerra Mundial, está Uhum. resolvido tudo. Só que não. Só que não. Exatamente. Então, a gente tem que ser, ao mesmo tempo, otimista e a gente tem que acreditar e trabalhar em conjunto, porque com essas coisas grandes a gente não consegue lidar sozinho, a gente tem que estar sempre em grupo, sempre Sim. fazendo aliança, sempre usando da empatia, mas ao mesmo tempo o ceticismo que a gente possa ter, ele levanta questões de que a gente está sentindo coisas e que elas não estão claras ainda. Né? No caso do Uhum. Reobaldo, só quando ele viu o Diadorim morto e desnudo que ele percebeu que toda aquela atração que ele sentia, toda aquela que ele vivia, tinha ali uma mulher, Uhum. concretamente, por Uhum. trás dos jagunços, né? Sim. Então a gente também, a gente está sentindo coisas, vivendo coisas, e o que vai vir depois? Vamos ver. A gente já tem a sensação de que há coisas que não estão, vamos dizer, as explicações elas não forneceram todo o elemento, né? Uhum. E a gente que é psicanalista pensa sempre assim, para a gente funcionar realmente, a gente tem que sair da questão de ver o campo como saturado. O campo nunca está saturado. Se o campo estiver saturado, se você estiver usando de rigidez e o campo estiver saturado, é porque Uhum. alguma coisa, se tiver uma super convicção, está tudo saturado, Uhum. é porque tem alguma coisa ali que não está encaixando. Exatamente. Exatamente. E mesmo com a solidariedade, a coletividade, que é fundamental, como você falou, sempre tem um trabalho que é individual também, né? Sim, sim. Então, eu fugir disso me parece que é exatamente o que mais dói, né? É, a obra tem uma certa proporção, ela é muito dependente da nossa construção. É aquela frase tão famosa do Sartre, né? Não adianta você dizer o que fizeram para você. O que é que Sim, você faz ou fez com o que você disse que fizeram para você? Então, cabe a gente, exatamente. cabe a cada um de nós isso. Uhum, sim. Para não justamente não ficar preso, né? E isso É, aí não ser um freio, enfim, um discurso que se repete, um lugar que você fica ali preso, mas poder modificar isso, ressignificar, é um sim, trabalho é um trabalho. árduo, uma parte Ah, dele pelo menos. é. E eu acho que é aquela coisa, como a gente não sabe, a gente está vivendo e a gente também está na dependência do que a vida, de perceber o que, que a vida está indicando para cada um de nós. Eu acho que Uhum, isso, nesse contexto, por exemplo, de trabalho, é muito importante, porque a gente tem que ver o que a vida está indicando para a gente enquanto possibilidade de trabalho. Né? sim, Se eu for trabalhar pensar de rigidez, eu sento, me sento lá na cadeira do meu consultório e fico esperando. E não, a gente tem que uhum, ir, né?
Sim. né? Eu acho que principalmente nós que estamos lidando aí nas instituições, que a gente Uhum. tem esse entendimento que a gente tem que buscar fazer que o trabalho da gente ele tenha uma aplicabilidade, né, para as demais Sim, pessoas, sim, né, para todas as pessoas, não só aquelas que possam vir no nosso sim. consultório, mas para todas elas. Todas elas, sem dúvida. E uma coisa que você me fez pensar aqui, que ao mesmo tempo, pelo menos eu tenho observado isso nos pacientes, que coloca alguma limitação para alguns, aumentam o sofrimento, como você até falou, de uma paciente que voltou, né? Foi para trás diante do isolamento, mas tem outros também que estão descobrindo uma série de potencialidades Sim, que a sim, criatividade aparece, reinventando o trabalho, uma série de descobrimentos positivos, que também o isolamento mexeu não só com as partes mais paralisadas, mas também de desenvolvimento. sim. Eu acho que, vamos dizer, muitas pessoas já perceberam novas possibilidades, mesmo dentro da dificuldade. Eu acho é isso, Uhum, que a dificuldade, ela é a mãe, vou ser repetitivo, vou falar um lugar comum, de toda invenção, né? Eu acho que uhum, é isso que a gente tem que... E a gente está testemunhando para muitas pessoas isso de fato acontecer. Agora, isso é sim. tanto mais verdade quanto se a pessoa teve, ao longo da vida, condições de angariar uma bagagem que lhe dê possibilidade de mexer as pedras dentro de si, né? Uhum, E a gente também, a gente está num mundo em que muitas pessoas, muitos de nós têm uma bagagem, estão aprendendo, têm umas pedras para girar, e a gente tem que compreender que algumas pessoas precisam receber essas pedras, né? Essas uhum, pedrinhas, essa bagagem, precisam ter um auxílio em colocar essas uhum. coisas dentro e organizar. É isso. Eu acho que todo Sim, mundo tem o direito a isso e a gente, na medida do possível, tem que procurar ajudar e procurar compreender. É isso. sim. Ser mais tolerante, né? Porque o isolamento irrita as pessoas mais facilmente, tem um cansaço, Sim, todas as sim, atividades pela tela, isso gera um cansaço. Então, ter sim, mais paciência, porque, no geral, mesmo quem está lidando bem com a pandemia, tem algum grau de sofrimento e de cansaço. sim, sem dúvida. São tempos muito exaustivos, né? Uhum, Quem tá trabalhando tá vivendo a coisa intensamente e eu tenho sentido muito cansaço, né? Eu sim, imagino que tá eu também lá, também, né? muito. Eu estou tentando espaçar um pouco os pacientes, se precisa de alguma mudança de horário, ou quem está chegando, eu tenho deixado um intervalo maior entre um atendimento e outro. Uma coisa que a gente comentou antes da gente fazer a live, que eu acho Aham, importante, é a questão de que, por outro lado, também a gente tem que pedir para as pessoas também compreenderem as limitações que a gente tem. Tem paciente que tem uma coisa assim de que ela te requisita e você, da mesma maneira que alguém pede o Uber Eats, né? ou o Zap, não, uma coisa assim, você uhum, imediatamente tem que responder, né? Ontem uma pessoa me mandou, estava de plantão, uma pessoa me falou, olha, eu estou com um problema muito grave, estou trazendo não sei quem de Recife para cá, eu preciso resolver isso de ontem. Eu falei, olha, de ontem eu não posso resolver, porque já foi. eu tô, hoje, ontem, eu estou aqui de plantão, hoje eu também não vou poder conversar, né, com a senhora, Aham, mas que as pessoas também têm essa intolerância de muitas vezes de imaginar que elas têm que ser prontamente atendidas. é, O sofrimento às vezes leva também a esse tipo de incompreensão. E a gente tem que fazer as coisas com vagar, com o tempo, e às vezes a pessoa está tão necessitada, já está com tanta e que vai formando aquela coisa, uhum, né? E ela já, e quando você vê, ela está pedindo uma coisa que ela não te dá nem tempo, né? Então, eu acho que isso é é, importante, a gente sem trabalhar com as dúvida. pessoas.
Quer dizer, nós não podemos esquecer o que está aqui colocado ao nosso redor, né? E não ficar preso a estruturas antigas. As coisas não Uhum. estão não tão funcionando igual, nem as coisas, nem as pessoas, né? Exato, exato. É outro contexto. E você usou uma palavra na nossa conversa por telefone, que você falou que nós estamos vivendo um tempo de exceção, alguma coisa Sim. assim, né? Hum. Isso É, precisa ficar ali à vista o tempo inteiro, justamente para a gente aumentar a tolerância, diminuir a cobrança em relação ao outro. sim, sim. A gente tem que levar em consideração, né, que a memória transgeracional disso está lá na gripe espanhola, que é uma coisa dos nossos tataravós, né? Sim. Se comparou muito a vida, a situação atual com o contexto de guerra. O Brasil, concretamente, fora essa guerra social cotidiana da desigualdade, mas enquanto Uhum. sociedade viveu muito rapidamente experiências de guerra. A última foi a participação da FEB, né, Uhum. Sim. na Segunda Guerra Mundial. Aliás, eu ia até indicar, aproveitar outra vez, eu indiquei um livro, vou indicar o livro do Boris Sim. Schneiderman, que é um livro de um autor muito interessante, que é um Uhum. professor universitário, especializado em literatura russa, um cara que é pai de todos os tradutores aqui desse idioma no Brasil. Sim. Ele escreveu um livro maravilhoso sobre chama Guerra em Surdina. Então mostra Hum. que foi a participação do Brasil na guerra. Então a gente percebe muito, uma coisa interessante no livro, é como o brasileiro tem, por outro lado, uma versatilidade, né? O brasileiro, de repente, ele se deu com as tropas, porque as tropas americanas eram separadas, as tropas negras e as tropas Uhum. não negras, e os brasileiros se Olha. viraram bem com todo mundo, chegaram, se viraram com... O brasileiro tem essa chave, né? Sim. A gente tem Uhum. esse aspecto. É Sim. é o que tá nos valendo agora, graças a Deus, a gente, em relação a isso, a gente vai poder ter talvez a vacina mais rapidamente, porque o brasileiro atraiu o interesse de todo mundo querer fazer experiência aqui da vacina, né? É. Mas eu acho que por essa versatilidade que o brasileiro tem. E você foi buscar um autor tão sofisticado, eu vou para um ditado popular, para Hum, fazer aí um contraponto. O brasileiro se vira nos 30, né? é, Esse é o cotidiano. A criatividade, tem o lado negativo, porque pode descambar para o jeitinho, que é um pouco do. Enfim, é uma outra questão, mas eu estou falando da parte criativa. isso, isso. E aí eu acho que tem uma coisa importante que eu gostaria de falar também, que assim, no nosso cotidiano, a gente tem que, de uma certa maneira, levar em consideração que os nossos pacientes são os nossos professores. Agora, a gente voltando aos funcionários que estão do lado da gente, assim, Uhum, há pessoas assim que são, apesar de não terem tido a oportunidade de ter uma maior bagagem, alguns são de uma sensibilidade e de uma inteligência ímpar, né? sim. Isso a gente tem muito a miúde aqui. Você pode Uhum, conversar de temas, às vezes, sofisticados com uma pessoa que passou muito pouco na escola. Por quê? uhum. Existe essa, essa sofisticação, até por essa mistura, essa coisa toda rica que a gente tem, né? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Olha, Carlos, aqui tem ex-alunas suas e Hum. ex-colegas de residência. Eu não Nossa, vou que beleza. lembrar, eu não vou lembrar o nome, infelizmente, dela, mas eu Olha, falo, quando você for assistir a primeira sim, parte da live, eu verbalizo lá o nome dela. sim. Ela diz: o Não, Carlos foi meu colega de residência em Ribeirão Preto, não é isso? o Ribeirão foi uma escola maravilhosa. Eu divulguei a live para os grupos. Tinha a questão de que a gente sempre foi, como alunos, uma grande família, porque quase todo mundo foi para Ribeirão, não era de Ribeirão, havia poucos alunos Uhum. da cidade nos acolheram, e a gente formou, vamos dizer, uma amizade, uma coisa de família, e que ficou para a vida toda. Isso foi Que uma coisa que bacana, veio muito da escola, né? que Então, bacana. é uma coisa maravilhosa.
E é isso que a gente precisa agora, né? Com a É. vizinhança, com os colegas de trabalho, essa união, essa comunhão, né? Aqui, ó, tá falando que é a Heloísa, É, que é sua colega Heloísa, Heloísa. é um Que amor de pessoa. bacana, que bacana. E está sua aluna, a Magali. Magali, grande Magali, é como você, é uma pessoa que a gente conheceu num outro Aham, num outro circuito, né? E que vive, hoje é parceira, é colega, a gente vive trocando pacientes, ela me encaminha para ela, e é aham, assim, né? Eu acho que é isso. bacana, né? Uhum. Então, Carlos, quero te agradecer, né, suas reflexões tão importantes, sua visão aí de mundo, vamos dizer, sua escuta psicanalítica, seu saber do que vem da psiquiatria e, acima de tudo, a pessoa que você é. Porque isso aqui Obrigado. fica evidente, a generosidade, essa calma, esse cuidado com o outro, como alguém colocou aqui, o Carlos sempre afetivo, né? Hum. E isso fica muito evidente. Então, eu agradeço. Aqui fica o espaço aberto para quando você quiser voltar. Eu E você, agradeço o convite, o prazer de estar junto com você e todos. muito obrigada. Agradeço também as pessoas que estiveram aqui participando, acompanhando. Inclusive, no próximo, semana passada, foi o Cláudio Castelo Filho. E ele volta na semana Colega meu lá no seguinte. seminário foi colega da sociedade. Ex- Exatamente. Quando ele viu que era você hoje, ele me mandou uma mensagem: deixa um abraço meu para o Carlos. Manda outro para ele. Ah, pois é, olha aqui, tem a Bianca falando que dá uma paz em ouvir o Carlos falar. Obrigado. Carlos, muito obrigada, obrigada a todos vocês, obrigada, professora Arlene. E então, no próximo sábado, o tema será o feminino, com o Carlos Castelo Filho. E um bom final de semana para todos.